E aí vai. Não você, mas o mercado vai fazendo essa conta e vai trazendo, arbitrando o preço. O cara que tem ação e vê e pode fazer os dois, vê que a ação tá cara versus a dívida, compra, vende a ação, te dá liquidez no teu negócio. Uhum. E nesse momento, vocês acham que a Bolsa Brasileira lá ainda tá muito descontada em relação à americana? Sim. Agora ela tá tipo. Muito. Muito. Se quiser começar, pode começar. Fábio. Não, é só você fazer o preço dela em dólar. O que que ela tá em baixa em dólar até hoje. Mais de 200 meses de lado, lateralizado. Então, assim, ou talvez ela tenha mais um percurso para depois fazer fundo, ou ela tá perto do fundo, ou ela tem ela tá mais perto do fundo do que o upside que tem. Porque nós estamos entrando também num novo ciclo de commodity. Uhum. Concordo. Pode demorar um pouco para esse ciclo acelerar, porque às vezes uma mudança de tendência, você não tem uma aceleração, principalmente commodity. Uhum. Commodity, ele acelera no fim, não no começo. Commodity no começo ele fica batendo no fundo um pouquinho, assim, até limpar o estoque que tá, né, que afundou aquele preço, depois, sobrando, né? Depois ele vai. Então você vê o comportamento como se estivesse batendo no fundo algumas vezes. E aí commodity. Ação é diferente. Ação é diferente. Às vezes a ação. Eu lembro do fundo do S&P de 2008, 2009. Foi um V. Foi. Entendeu? E commodity não faz assim. Commodity faz assim no topo. Que é aquele medo de ficar escasso. Que nem o petróleo em 2008. Uhum. Então, eu penso assim, acho que tem que a gente que mora num país, ou que está operando num país que tem o grosso da sua economia ligado ao preço internacional das commodities, tem que estar de olho nisso. Foi isso que marcou o topo de Brasil em 2011. Eu lembro, eu estava na Mauá, secular. Nem era de bolsa. Eu tinha um fundo que olhava mercado externo e commodity, ouro, olhava tudo. E eu olhei o topo do minério de ferro. Era um mercado que operava só em Londres, não sei o que, tinha lá. E eu sentei na reunião lá com o Guilherme, que era o que fazia ações lá pro Luiz Fernando. Falei, Guilherme, você tem o que de Vale? Eu tô com Vale aqui, tem 25 recomendações de compra, uma de hold, não sei o que. Falei, você tem que vender a Vale. Por quê? Porque o minério de ferro já virou. E daqui a pouco o câmbio faz fundo também. Não deu outro minério. A Vale fez o topo junto com o fundo do câmbio. 2 meses depois, em junho de 2011, o câmbio fez o fundo, 1,52, 53, nunca mais. E aí o Brasil, que estava com a taxa de juro alta, deu um cavalo de pau 2 meses depois, teve que baixar o juro, porque começou a... Aí o minério de ferro entrou em queda, o superávit comercial brasileiro acabou quase, e o câmbio foi embora para cima. E o cara, isso é a nossa dependência. E agora estamos tipo, meio que invertido disso? Está invertido, mas não sei se acabou a tendência. Tem que olhar. São tendências macro, entendeu? Elas vão afetar. Existe um componente disso que afeta o preço de bolsa brasileira. Eu não sei dizer que eu não sou especialista, mas uma parte disso tem uma correlação com os preços daqui. A gente pode ter uma crise de liquidez, mas depois já ter também as commodities. Porque no relativo, qualquer crise de liquidez que tiver, no relativo as commodities vão cair menos. Porque na crise de liquidez você compra o que é necessário. Você não vai comprar a ação da NVIDIA, mas você vai comprar o básico, né? Os commodities que precisa para manter uma cadeia produtiva e alimento e energia e tal. E setores também de serviço, né? Você falou da Sabesp, uma empresa de eletricidade, nas crises vão bem, né, Luiz? Porque o cara não vai deixar de tocar a descarga, né? Ou ligar, abrir as utilities, né? As utilities. É que quanto antes você entender que Brasil é isso aqui, que você não vai conseguir achar a NVIDIA brasileira. Não é. NVIDIA é lá. Você quer esse perfil de empresa? É lá. Vai em outro lugar. Aqui, meu amigo, é banco, energia, seguro, saneamento, telecom e algumas commodities. Acabou, o Brasil é bom nisso. Você tem que investir, obviamente, no que a gente tem competitividade, no que a gente é bom. Né? Então, quanto antes você entender isso, pronto, você já vai eliminar um monte de porcaria na bolsa que tentam te vender. Bom, agora não cola mais, mas enfim, mas em época de IPO você vê muita gente animada aí com teses de tecnologia que é absolutamente uma destruição de valor gigantesca, né? Nossa, a gente lembrar os IPOs aí, né? Dá pra fazer cada coisa, eu ia falar que é um filme de humor, né? Mas também depende pra quem, quantos anos faz que não tem um IPO aqui no Brasil? Desde 2021. Ou seja... E pior que você pega no IPO, muitas empresas, se você for olhar, é um golpe, né? Porque a empresa, ela compra um monte de outra empresa que só tem dados, aí ela fala, não, temos tantos mil clientes e esses clientes vão pagar
R$ 50 na assinatura. Aí dá um número gigante e faz uma projeção para 10 anos. Aí parece tudo maravilhoso, mas quando você vai ver, ele comprou uma empresa que não tem nada a ver, só pelos dados. E a gente viu várias dessa daí que saiu nessa leva, nessa última leva. E tinha mas que ser faz até parte. processado nessas empresas. Eu acho que faz parte do jogo. Você tem ali, de novo, uma grande liquidez, você tem fundo com dinheiro de cotista lá doido. Você tem ali fundo louco para alocar, não tem onde colocar esse dinheiro. Aí você aceita, você é mais permissivo com teses mais arrojadas, vamos dizer assim. Porque, obviamente, ali você, com taxa de juros lá embaixo, você tem que correr alguns outros riscos, que, de novo, com taxa de juros a 14 e tralalá, você não vai correr. Né? Você vai ser muito mais seletivo nas suas decisões, né? Então faz parte do jogo, isso acontece. E você acha que a estratégia que vocês utilizam foge desses golpes, Luiz? Com certeza, né? Porque muitas pessoas acho que se enganam. Acho que até fazendo um pouquinho de meia-culpa, né? A gente criou um bando de maluco, é uma seita dos dividendos. Os jacarezinhos. Cadê os jacarezinhos aí? Põe o jacarezinho aqui na live. Não é dividendo a qualquer custo. Não é que a gente simplesmente faz um filtro de dividend yield do mais alto para o menor e é isso aí que a gente investe. Não. Tem muita investigação, principalmente de qualidade por trás. Então, o que a gente gosta é dividendos constantes. Empresas cujas atividades permitam que o dividendo, que a remuneração ao acionista seja constante, respeitando um mínimo ali de pelo menos 6% ao ano real em proventos. Né? Então, a partir dali, a gente estabelece o nosso preço teto, o máximo que pode pagar por esses ativos, e eu não fico... Se o preço teto, o máximo que eu posso pagar é R$30, não me interessa se eu paguei 25 ou 25,50, 26, tá abaixo dos 30. Então, eu tenho uma margem de segurança ali suficiente para que eu aporte todos os meses. Então, de novo, é você fazer o feijão com arroz todos os meses. Não é você montar grandes posições. Sim, agora eu vou dar renda fixa. Não, agora é a hora da bolsa. Não, agora é a hora do pré-fixado. Não, agora é a hora disso. Você tem que olhar para o seu portfólio como caixinhas. Né? E cada uma dessas caixinhas serve um propósito. Você tem a grana do curto prazo, do médio e do longo. Né? Então, sempre que você puder fazer esse processo mensalmente, constantemente, você tende a tomar decisões melhores de alocação na bolsa. É isso que a gente defende. Né? A gente fala muito pro acionista pessoa física. Não teria vendido 100% de Sabesp. Né? Não teria vendido a carteira de Sabesp, né? Porque estaria entrando e saindo devagarinho. Né? Exato. Não teria. Então, fazer esses movimentos muito bruscos, né? A gente defende muito que o acionista, que o investidor principalmente se preocupe muito mais com a atividade da compra do que a da venda, porque a venda ela é a exceção, né? Eu tenho até uma pergunta para você nessa linha. Nessa linha de buscar um dividendo mínimo assim, estável, né? Não digo garantido, mas estável. Sim, sim. Você considera, por exemplo, colocar numa carteira dívida de empresa também? Não. Dívida de empresa não. A gente é muito da tese de estar junto com o controlador. Não de ser credor, de ser sócio. Você quer ser ação ordinária também, não necessariamente. Pode ser preferencial também, porque os preferencialistas votam em algumas matérias. Não votam em balanço, etc., mas votam em algumas matérias. Inclusive, é possível se fazer conselheiros, né? Se você tiver uma posição grande de PNA ou PNB, enfim. Então, é muito mais sobre essa empresa, tipo, essas muito grandes, que você vai ter quantidade de voto para mandar na empresa, por exemplo. Essa você estuda. Porque tem casos, por exemplo, de empresa que paga 5, 6% de dividendo, que na dívida paga 15, 14, sei lá. Mas eu acho que são riscos diferentes, né? São riscos diferentes. Eu acho que a primeira coisa é a facilidade com que, falando agora de portfólio familiar, né? A velocidade com que a gente faz as coisas é sempre tentando não afetar o preço. Se alguma coisa der errado com essa tese, a gente tiver errado, precisar se desfazer, eu preciso dessa liquidez. No mercado secundário de dívida, eu já não tenho essa prerrogativa. Ou seja, vamos criar um mercado secundário de dívida. De dívida. Eu que sou uma pessoa oriunda da renda fixa, perguntando para saber como é que populariza a renda fixa no Brasil. Porque o mercado de renda fixa é o maior do mundo. E hoje está bem aquecido, né, esse mercado de dívida. Pra você ter uma ideia, o total de equity no mundo está na ordem de... vou dar um chute aqui. Pelo número que eu mostrei outro dia, market value das ações do mundo é 105 ou 110 trilhões. Debt market, credit, é da ordem de 330 trilhões, 340. Público e privado. Então, uma ordem de 3 vezes o tamanho.
O mundo tá cheio de dívidas, né? E é enorme esse mercado. Então Enorme. eu penso que no futuro a gente pode desenvolver isso no Brasil. Vai até ajudar os gestores de equity a É. fazer a precificação das ações baseada. Você tem um mercado líquido de bonds, né, de crédito, Não. de renda fixa, empresarial, corporativo, vai facilitar muito a vida até de quem só quer operar ações, para poder fazer a comparação. Essa ação está cara ou está barata? Por quê? A dívida está tanto. Coloca no modelo e mede É. se está barato ou caro. Não, por É. que está caro? Consigo fazer um retorno comprando a dívida. E aí vai. Não você, mas o mercado vai fazendo essa conta e vai trazendo, arbitrando o preço. O cara que tem ação e vê que e pode fazer os dois, vê que a ação está cara versus a dívida, compra, vende a ação, te dá liquidez no teu negócio. Uhum. Uhum. Pensei aqui comigo. É. Aqui, Você, né? você Aqui pro entraria, futuro. Luiz, pensando nesse caso ou não? Não, cara, meu jogo é ações. É ações mesmo. Então tem jogo para quem faz renda fixa. Mas É. tem jogo. Tem jogo pra Pra todo tudo, mundo, né? né? Tem jogo pra tudo, né? Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.